Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério de Paula, sou professor de Filosofia e Humanidades. Eu queria agradecer a sua presença ao assistir a este vídeo. O tema de minha reflexão de hoje é a amizade. Para tratar desse assunto, eu elaborei um pequeno texto baseado na obra Ética a Nicômaco de Aristóteles, que foi um importante filósofo do período grego clássico antigo. Ele viveu entre 384 e 322 a.C., no século IV, portanto, a.C. Eu resolvi tratar sobre esse assunto, baseado na obra aristotélica, porque eu pude perceber em Aristóteles uma grande semelhança entre os dias em que ele viveu, numa sociedade grega antiga, e os dias atuais. Então, o que ele conceitua de amizade tem muita semelhança com os nossos dias. As relações de amizade na época de Aristóteles são bem parecidas com as nossas relações de amizade atuais. Aristóteles ele começa a sua reflexão falando da importância da amizade, porque para ele, o ser humano é um animal social, é um animal político, ele não pode viver sem conviver com as pessoas. Então, ele inicia o seu pensamento dizendo que ninguém quer viver sem amigos, mesmo tendo todos os bens restantes. Para ricos e para pobres, os amigos são o nosso refúgio. Aristóteles segue na sua reflexão fazendo a sua classificação de amizade. Então ele cita e conceitua 3 tipos de amizade. A primeira delas é a útil, a segunda a prazerosa e a terceira aquela pautada pelo bem. Então ele começa a sua reflexão explicando sobre a amizade útil e a prazerosa. E ele considera esses 2 tipos de amizades como inferiores em relação àquela pautada pelo bem. Para Aristóteles, a amizade pautada pelo bem, ela é a melhor, ela é a verdadeira, ela é a superior. Então, por que ele considera a amizade útil e prazerosa como inferiores? Porque ele diz que esses tipos de amizade possuem laços muito frágeis, ao passo que a amizade pautada pelo bem, ela pode ser duradoura. A amizade pela utilidade é como se eu procurasse um amigo somente por algum interesse financeiro, somente para eu obter algum lucro, alguma vantagem. A amizade pelo prazer, eu procuraria ter um amigo somente porque ele me proporciona um prazer, uma satisfação. Então, por esse motivo, esses tipos de amizade, segundo Aristóteles, eles terminam rapidamente, podem terminar rapidamente, né? Por quê? Porque quando esse interesse financeiro, quando eu percebo que esse interesse financeiro eu não vou conseguir, né, não vou conseguir algum lucro com esse amigo, ou quando o tipo de prazer que eu via naquele amigo, ele termina, então, consequentemente, a amizade também termina. De acordo com Aristóteles, esses 2 tipos de amizade, amizade útil e a prazerosa, elas estão mais presentes entre os mais velhos, os idosos, e entre os jovens também. Porque esses 2 tipos de população, eles buscariam tanto a amizade útil quanto prazerosa. No caso da utilidade, ele diz que os mais velhos, eles não têm assim tanto essa busca pelo prazer. Já foi a época deles de buscar uma relação simplesmente pelo prazer. Como eles são mais experientes, são bem mais velhos,
Então, eles buscam alguém para se relacionar, alguém que possa lhe proporcionar algo que seja útil para ele. O mesmo acontece com alguns jovens, ou muitos jovens, né? Que buscam uma relação de amizade porque querem obter algum lucro financeiro. Então, eles têm como meta, como objetivo, uma vantagem, um lucro. Agora, por um outro lado, os jovens também, eles buscam uma amizade pelo prazer. É muito comum na pré-adolescência, né, olhando os dias atuais, numa pré-adolescência, numa adolescência, os jovens buscarem o prazer. O Aristóteles diz o seguinte: há entre os jovens aqueles que buscam a amizade com base no prazer, porque estes vivem de paixões e perseguem sobretudo o seu próprio prazer. À medida que a idade passa, também são outras as coisas que lhes dão prazer. É por este motivo que, segundo Stagirita, os jovens tão depressa arranjam amigos como deixam de os ter. Para Aristóteles, a alteração do objeto do prazer é muito rápida nessas idades. Por isso, os jovens estão também mais vulneráveis ao tipo de amor fundamentado na paixão e no prazer. É por isso que se apaixonam com a mesma facilidade com que deixam logo de estar apaixonados. Dito isso, classificando esses dois primeiros tipos de amizade, a amizade útil e prazerosa, Aristóteles começa a falar sobre a amizade pautada pelo bem, que ele considera como aquela amizade superior. Então, o que seria essa amizade boa, né? Essa amizade pautada pelo bem, que ele considera como superior, verdadeira, a melhor amizade, né? É aquele tipo de amizade que existe simplesmente pelo fato de os amigos se procurarem ou se gostarem por aquilo que eles são em si mesmos. Então, eu procuraria um amigo, ou eu tenho um amigo, gosto desse amigo, gosto dessa pessoa, pelo que ela é. Simplesmente pelo que ela é. Não porque ela pode me dar uma vantagem financeira. Não porque ela vai me proporcionar prazer. Essas coisas acontecem numa amizade verdadeira, né? Essa questão da utilidade, do prazer, mas não são as características mais importantes. Não são as coisas mais importantes. O mais importante é a essência. Então, é a essência da amizade. Então, Aristóteles considera a amizade pautada pelo bem como essencial. É isso o mais importante. Esse tipo de amizade, diz Aristóteles, existe entre os homens de bem, porque os ordinários não podem sentir prazer nenhum uns com os outros, a não ser que possam obter qualquer vantagem. Ela está presente nos amigos de verdade, naqueles que se querem bem uns dos outros, pelo que eles são. Por isso, estes são chamados homens de bem. Porque são amigos de uma forma suprema, por gostarem de seus amigos como eles são na sua essência, e não por motivos acidentais. Então aqui cabe uma explicação, né? O que Aristóteles entende por essência e acidente. Então, essência é aquilo que perdura, é o mais importante. E acidente seria algo que surge, uma característica, uma consequência da essência. Então, Aristóteles vai falar que nessa amizade pautada pelo bem, também existe a utilidade e existe o prazer. Mas a utilidade e o prazer, elas são consequências de uma amizade pautada pelo bem. É por isso que ele diz que os bem-aventurados desejam apenas a convivência agradável. Né? Então nós poderíamos nos perguntar, bom, se ele deseja uma amizade
o agradável, né? Aquele que dá importância à amizade boa, a amizade pautada pelo bem, se ele deseja momentos agradáveis, então ele está buscando um tipo de amizade prazerosa, né? Que Aristóteles condena, não gosta, né? Mas é como eu falei há pouco, né? A convivência agradável, o prazer, ele vem como consequência. Ele não pode ser buscado em si mesmo. É simplesmente uma consequência do amor verdadeiro, né? Do amor por um amigo verdadeiro. Isso é uma consequência. Assim como a utilidade, ela vem, de repente, um lucro, uma vantagem, né, um ganho financeiro, ele pode ocorrer entre amigos, né? Os amigos podem se ajudar financeiramente, mas isso como consequência de se ter uma amizade na sua essência. É isso que Aristóteles entende por acidental. Diz Aristóteles: a amizade fundamentada no bem é o modo mais autêntico de amar. É a amizade superior, verdadeira e duradoura, que permanece durante o tempo em que os amigos forem seres humanos de bem. Cada um deles é um bem absoluto para o seu amigo. Essa amizade é duradoura porque ela combina em si todas as qualidades que os amigos devem ter. Ou seja, a amizade boa, verdadeira, a amizade pautada pelo bem, ela possui as três qualidades, os três tipos de amizade. A amizade essencial, pautada pelo bem, a amizade útil e a amizade agradável. Ela possui as três características. Ou seja, os amigos verdadeiros também são, consequentemente, úteis entre si e dão prazer uns aos outros. Para o estagirita, as amizades verdadeiras são raras, porque são poucos os seres humanos desta estirpe. Além do mais, é preciso tempo e cumplicidade, pois, tal como diz o provérbio, não é possível que duas pessoas se conheçam uma à outra sem antes terem comido juntas a mesma quantidade de sal. O que isso significa? Comer por um longo tempo, né? A mesma quantidade de sal. Isso significa que os amigos, eles precisam superar, os verdadeiros amigos, né? Quando eles superam dificuldades por um longo período, eles são amigos de verdade, né? Eles têm cumplicidade um para com o outro. Prossegue Aristóteles: na amizade perfeita é preciso que exista reciprocidade, experiência conjunta de dificuldades, ou seja, comer bastante sal juntos por um longo tempo, e confiança mútua. Isso é muito difícil para Aristóteles. Sendo assim, não se pode reconhecer alguém como um amigo antes de cada um ter se mostrado ao outro digno de amizade e merecedor de confiança. Pessoas que depressa produzem provas exteriores de amizade entre si querem ser amigos, mas não podem sê-lo logo. Ou seja, aquela pessoa que quer mostrar rapidamente que é amiga, mas isso não é possível rapidamente. É preciso tempo, é preciso confiança, é preciso reciprocidade, superar juntos as dificuldades. É preciso que se tornem dignas da amizade e se possa reconhecer nelas, nessas pessoas amigas, a mesma dignidade. O desejo de amizade nasce depressa, mas a amizade não. Quando os amigos estão juntos, diz Aristóteles, eles se alegram uns com os outros, produzindo uns para os outros os bens que precisam. Quando, porém, estão separados pela distância, não põem em prática a sua amizade. Se a ausência for prolongada, diz Aristóteles, pode ocorrer um esquecimento dos amigos. Daí se diz, muitas amizades terminam por falta de uma conversa. Então eu gostaria de terminar essa breve reflexão falando sobre isso, né? Porque existem pessoas que são muito amigas,
mas às vezes se separam, vão morar longe umas das outras, e essa amizade acaba esfriando, porque não existe mais a conversa. Na época de Aristóteles, logicamente, não existia tecnologia, as pessoas conversavam entre si pessoalmente. Então era comum, quando as pessoas elas se distanciavam, a amizade esfriava. Daí a importância de uma boa conversa para se manter a amizade. Seja quando está tudo bem entre esses amigos e também quando existe alguma dificuldade, algum desentendimento. Se as pessoas não conversam, principalmente se estão longe umas das outras, a amizade tende a terminar. Bem, espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão. Eu vou terminando por aqui. Até uma próxima então. Muito obrigado por sua atenção. Tchau.